Olá, sejam muito bem-vindos ao programa JBP Podcast, publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. Eu sou o Dr. Leonardo Pinto, pneumologista pediátrico, professor titular aqui da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e coordenador do Centro de Fibrose Cística da PUC. Sou também editor associado do JBP. Hoje vamos conversar sobre um artigo muito interessante escrito pelas doutoras Kelly Lopes e Pilar Azevedo, de Portugal, e publicado recentemente no Jornal Brasileiro de Pneumologia. O título do artigo é Elexacaftor, Tezacaftor e Ivacaftor, efetividade clínica e segurança no mundo real, um estudo multicêntrico português. Doutora Kelly Lopes, que é a primeira autora do artigo, vai fazer sua apresentação. Doutora Kelly, por favor. Então, meu nome é Kelly Lopes, eu sou pneumologista no Centro Hospitalar Barreiro Montijo e colaboro com a nossa cara, a doutora Pilar Azevedo. Doutora Pilar vai fazer também a sua apresentação. Muito bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui. Eu sou pneumologista de adultos, trabalho no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde coordeno o Centro de Fibrose Quística de Adultos e tenho outras responsabilidades na área da fibrose quística. Sou a coordenadora do Núcleo de Estudos de Fibrose Quística da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e secretária do Grupo de Estudos de Fibrose Quística da Sociedade Europeia de Pneumologia, da ERS. E é mesmo um grande prazer estar aqui convosco. Então, muito bem-vindas, doutora Kelly, doutora Pilar. Eu vou fazendo algumas perguntas e a gente vai conversando sobre esse tema tão interessante. Tudo bem, a fibrose cística vem passando por uma grande mudança em termos de resultados e perspectiva. Os moduladores do CFTR, especialmente a combinação tripla que foi estudada nesse artigo, estão entre os principais responsáveis por essa mudança. Como vocês descreveriam os resultados do estudo clínico e as perspectivas que essa intervenção vem trazendo para os pacientes e para os profissionais que trabalham com fibrose cística? Iniciamos, de repente, pela doutora Kelly. Então, se calhar vou fazer primeiro assim, um breve resumo dos resultados do artigo e depois, se calhar, a doutora Pilar faz uma intervenção em relação mesmo à experiência dela, que é muito vasta nesta área. Portanto, aquilo que nós vimos neste artigo foi a comprovação dos resultados que nós já tínhamos também alguma perspectiva dos ensaios clínicos, mas faltavam-nos aqui alguns resultados em termos mesmo de estudos de vida real. E aquilo que nós conseguimos demonstrar neste artigo foi uma grande melhoria, uma melhoria muito significativa em termos de resultados funcionais, sendo que nós mostramos que esta melhoria era tanto em doentes com homozigóticos como doentes heterozigóticos para a principal mutação, para a delta F508, e também no nosso artigo nós também tínhamos cerca de 1/3 dos doentes apresentavam um estado de doença mais avançado, com um FEV1 inferior a 40%, e mesmo nestes doentes, no nosso artigo, nós mostramos que mesmo estes doentes tinham uma melhoria muito significativa em termos de FEV1, nomeadamente na ordem de cerca de 13% de melhoria, o que se reflete depois também numa melhoria na qualidade de vida destes doentes. Além disso, nós também procurámos identificar aqui alguns efeitos adversos, que também alguns deles já referidos nos ensaios clínicos, mas que também procurámos explorar aqui um bocadinho, e aquilo que nós vimos foi que, portanto, além das cefaleias, além dos rastros que também já estariam descritos, apresentaram também uma prevalência significativa de defeitos neuropsiquiátricos que não estão tão bem descritos e que, pela experiência clínica de vida real, como a doutora Pilar com certeza que depois também poderá explorar um bocadinho melhor, são um tipo de efeitos bastante significativos. Não sei se a doutora Pilar quer acrescentar alguma coisa. Sim, claro que sim. Eu devo dizer que para nós foi
olha, foi uma profunda alegria ver esta mudança de paradigma com que nos confrontamos. Nós sabíamos dos resultados que já estavam publicados, mas é completamente diferente vivermos esta situação. E foi um entusiasmo incrível, porque realmente, no momento em que se inicia esta terapêutica que de facto corrige aqui o defeito da proteína, a resposta clínica é surpreendente. Eu não tenho mesmo nenhuma reserva em utilizar este termo. A resposta é surpreendente. Nós recolhemos mesmo depoimentos dos doentes que chegaram a ser tocantes, chegaram a ser emocionantes, porque todos eles, independentemente da gravidade da doença, diziam que de repente a vida deles se tinha de facto transformado. Em termos de qualidade de vida, que era objetivada por scores, que nós utilizamos obviamente, mas quer num relato fluido da vida deles, melhorou de uma forma bastante importante e bastante expressiva. Quando utilizávamos marcadores objetivos, nomeadamente, como disse a doutora Kelly, a avaliação funcional respiratória, também muito rapidamente, e eu digo muito rapidamente, qualquer coisa como no primeiro, segundo mês de avaliação, nós já tínhamos uma subida do FEV1, cuja média rondava os 13%, como a doutora Kelly referiu, mas chegámos a ter doentes que tinham uma elevação de cerca de 20% do FEV1, verdadeiramente surpreendente. Portanto, do ponto de vista funcional, essa elevação era rápida, ia continuando, diria eu, nos primeiros 3, 4, 5 meses, e depois atingia um platô. E esse platô era mantido, e nós agora que já temos cerca de 2 anos de experiência, verificamos que até agora, infelizmente, há esta tendência à manutenção deste platô sem queda. Isto do ponto de vista funcional, do ponto de vista clínico funcional, do ponto de vista imagiológico também é muito interessante aquilo que se pode ver, quer dizer, as imagens, a TAC mostra-nos que o padrão inflamatório praticamente desaparece. Obviamente que as bronquiectasias se mantêm, não é? Mas o padrão inflamatório, o espessamento da parede brônquica, a impactação mucoide, desaparece francamente e muito objetivamente. Em relação à infecção brônquica crónica, ao isolamento de agentes, também foi nossa preocupação tentar perceber se eventualmente, de alguma maneira, o microbioma respiratório se modificava, ou seja, se nós conseguíamos eventualmente erradicar agentes que já estavam a ser responsáveis por uma situação de infecção brônquica crónica. E tivemos, de facto, algumas surpresas agradáveis, de casos pontuais, de maneira nenhuma se pode dizer que foi uma coisa generalizada, mas de facto podemos ver que houve doentes em que deixámos de isolar o micro-organismo, isto recorrendo à pesquisa do agente nas secreções brônquicas e no lavado broncoalveolar obtidos por fibroscopia, porque é muito difícil conseguir colher a expectoração, eles deixam de ter expectoração, estes doentes, deixam de tossir, deixam de expectorar, a tolerância ao esforço aumenta bastante e, portanto, é uma coisa, engordam muito, engordam bastante, até as meninas até ficam muito preocupadas com a sua imagem corporal, é curioso, mas curiosamente no adulto a insuficiência pancreática exócrina não é corrigida. No entanto, a diabetes relacionada com a fibrose quística também melhora bastante e houve doentes que deixaram de necessitar de fazer insulina. Portanto, as exacerbações também diminuíram de uma forma muito marcada, quer a frequência, quer a gravidade. Isso foi bastante óbvio, praticamente já não temos doentes internados por exacerbação respiratória. É uma modificação muito evidente. Agora, temos alguns efeitos adversos, como a doutora Kelly chamou a atenção.
e efeitos adversos que eu confesso que nos preocupam. E aqueles que nos preocupam mais, indiscutivelmente, têm a ver com efeitos neuropsiquiátricos. Portanto, há efeitos neuropsiquiátricos bastante expressivos e alguns obrigaram-nos mesmo a interromper a terapêutica, apesar dos bons resultados que estávamos a obter. Mas sim, estamos muito contentes e temos agora, eu diria, que temos uma nova fibrose quística, temos uma nova realidade. Tudo bem, doutora Kelly, doutora Pilar, muito legal ouvir vocês falarem da experiência do estudo, né? E às vezes é diferente a gente ler o estudo e ver as médias, né? Do que quem está realizando o estudo e vendo na prática a nível individual, né? E as diferenças entre cada paciente. Então, isso é legal da gente comentar também. Bom, eu queria fazer uma outra pergunta que tem relação com a questão do acesso, do custo e da diferença de resposta em pacientes que estão, às vezes, em diferentes níveis de progressão da doença, né? Então, no Brasil, a gente tem lentamente avançado em relação ao acesso a essa combinação tripla. Muitos pacientes já estão utilizando a partir de processos judiciais, mas a medicação ainda não foi liberada para amplo acesso pelo sistema público de saúde brasileiro. Então, eu queria saber qual é a situação em relação a Portugal. Pelo jeito, vocês já têm mais facilidade de acesso e mais tempo de experiência. Realmente, nós passamos exatamente como provavelmente vocês no Brasil estão a passar por algumas dificuldades, não é? Que não foi de maneira nenhuma um processo fácil, foi um calváriozinho pelo qual tivemos que passar. No entanto, com o esforço da comunidade científica, com o esforço também das próprias pessoas da entidade reguladora e também com muita participação das associações de doentes, conseguimos finalmente a aprovação para os fármacos. Foi um processo difícil mesmo, e nós em 2021 foi foi o grande ano, de facto, da introdução dos moduladores em Portugal, na sequência até de uma situação um bocado dramática que foi vivida com uma doente. E nós começámos a ter a possibilidade de acesso à terapêutica, inicialmente à terapêutica dupla, e aqui falo do Orkambi, portanto o Omacaftor, Ivacaftor e do Symkevi. Nós começámos por ter o acesso, antes do acesso, obviamente, à terapêutica tripla. E então, nós começámos com o Orkambi em fevereiro de 2021, portanto, no início do ano de 2021, e começámos, obviamente, para os doentes homozigóticos acima dos 2 anos, portanto, começávamos muito cedo. Nessa mesma altura, também foi possível começar a fazer a terapêutica com o Calideco, o Ivacaftor, que utilizávamos para as mutações gating em crianças pequeninas, portanto eu acho que era a partir dos 2 anos também, sim, e depois na R117H só a partir dos 12 anos. Nós, no entanto, no nosso espectro de mutações, temos poucos doentes que beneficiam só do Calidec. Portanto, no início do ano de 2021 começámos com estes fármacos. Mais tarde, um bocadinho mais tarde, eu tenho aqui a nota que foi em maio, que foi possível introduzir o Symkevi, que é o Tezacaftor e Ivacaftor, e que nós começámos para crianças acima dos 12 anos, para doentes acima dos 12 anos de idade, e só para os homozigóticos. Portanto, uma combinação dupla também, mas com a vantagem de ter menos interações medicamentosas e, sobretudo, de ter menos efeitos adversos que eram particularmente expressivos nos doentes mais graves. Entretanto, aquilo que era o nosso sonho, aquilo que era a nossa grande luta, que era de facto a introdução
da terapêutica tripla, que isso é que tinha realmente para nós muita importância, aconteceu em julho de 2021. Aqui em Portugal chama-se Kaftrio, é comercializado pelo Lexacaftor, Tezacaftor e Bacaftor, chama-se Kaftrio, nós iniciámos em julho apenas nos doentes homozigóticos, ou para a mutação Delta F508, ou nos heterozigóticos para a mesma mutação, mas em que a segunda mutação fosse uma mutação de função mínima. 7 meses depois, pudemos ter a possibilidade de utilizar o Kaftrio em todos os doentes que tivessem pelo menos uma mutação Delta F508. Portanto, nós, neste momento, fomos dos 4 moduladores que estão comercializados. A nossa luta agora, aquilo que está a aguardar aprovação é a extensão do Kaftrio, é podermos utilizar o Kaftrio nos meninos a partir dos 6 anos. Portanto, naquela faixa etária dos 6 aos 11 anos, que ainda não temos a aprovação. Obviamente que antes desta aprovação, nós utilizávamos em regimes de utilização excepcional, que só visavam os doentes que tinham uma doença avançada e, portanto, doentes que já não iriam beneficiar tanto do que é aquilo que se pode obter com os moduladores. Muito bem, doutora Pilar, eu vou fazer uma última pergunta para a gente conseguir cumprir o tempo ainda, que se refere em relação ao momento, né, de início. Como a gente está falando de uma intervenção de alto custo, sempre existe essa discussão, né, do melhor momento, né? No Brasil, a liberação pela Anvisa, que é a agência regulatória, foi para pacientes com a mutação F508del, com 6 anos ou mais. Mas eu queria saber como as doutoras percebem essa questão em relação ao momento da indicação. Daria para dizer que quanto mais precoce, melhor? E especificamente em relação ao estudo de vocês, como foram os resultados nos pacientes com a doença mais avançada? São 2 perguntas. Eu vou tentar ser rápida e precisa, porque sei que o tempo se está a esgotar. A minha sensibilidade e aquilo que posso ver dos estudos, eu sou muito defensora de que a terapêutica deva ser iniciada o mais precocemente possível. Os estudos são muito claros. Os meninos nascem com uma inflamação neutrofílica. Isso é perfeitamente demonstrado. O lavado broncoalveolar das crianças, logo após o rastreio neonatal, mostra-nos já altas concentrações de elastase neutrofílica e, portanto, a inflamação neutrofílica está presente, mesmo antes de termos evidência de infecção crónica. Portanto, este processo inflamatório e a causa não está bem clara e existe e surge muito precocemente. E é esta inflamação que sabemos que mais tarde virá a ser responsável pelas alterações estruturais definitivas e pela deterioração funcional. A pseudomonas também coloniza muito cedo e nós sabemos que por volta, sei lá, dos 6 meses já temos meninos colonizados, por volta dos 2 anos já há uma elevada percentagem de colonização, mesmo com os Staphylococcus aureus, e sabemos que estas bactérias potenciam ainda mais o recrutamento de neutrófilos. Hoje em dia, com as técnicas que temos de taques com baixa dose de radiação e algoritmos que nos permitem obter imagens sem muitas radiações nas crianças, nós sabemos que os miúdos têm alterações de bronquiectasias muito cedo. 30% a 40% por volta dos 3, 4 anos já têm bronquiectasia, 80% aos 5 anos já têm bronquiectasias. Portanto, estes meninos entram na escola cheios de bronquiectasias. Quer dizer, e nós sabemos que é daqui que vão surgir as alterações funcionais. Portanto, parece-me muito óbvio que, se sabemos que a causa disto é um defeito no funcionamento da proteína, então temos um fármaco que pode tratar essa proteína, corrigir essa proteína. Eu não vejo razão nenhuma para não utilizarmos o mais precocemente possível, e é a sensibilidade que eu tenho em relação a isto. Quanto à doença avançada, a nossa experiência mostra-nos que nós conseguimos, mesmo em doentes com uma deterioração funcional com FEV1s abaixo dos 40% a 30%, doentes a fazerem oxigenoterapia domiciliária, doentes referenciados para transplante pulmonar, a qualidade de vida dos doentes melhorou bastante.
Alguns começaram a conseguir fazer algum exercício físico, começaram a conseguir ter alguma socialização, francamente sentiram-se bastante melhor. O número de exacerbações reduziu bastante, eles aumentaram de peso significativamente e alguns ficaram, que estavam em lista de espera para transplante, ficaram não em lista ativa, portanto estão ali à espera, mas não estão em lista ativa, portanto não provavelmente não se vão livrar de fazer um transplante, mas irão para o transplante em condições físicas muito melhores. Portanto, e não há efeitos adversos, como estava descrito, por exemplo, no caso do Orkambi, em que os casos mais graves tiveram alguma sensibilidade e alguns efeitos adversos importantes. Não aconteceu isso com a combinação tripla. Portanto, eu pessoalmente, ou nós pensamos que, de facto, esta combinação tripla de alta eficácia é para ser utilizada desde o momento que possamos fazer o mais precocemente possível até ao fim da vida, em qualquer estadio de gravidade da doença. Muito bem, a gente já avançou um pouquinho, a gente sim, todos nós, né, que trabalhamos com fibrose cística, a gente se empolga com esse tema, né, porque a gente está vendo essa mudança na nossa frente. E, então, doutora Kelly, doutora Pilar, queria agradecer muito a contribuição de vocês ao JBP, né, a contribuição científica, e também essa contribuição aqui do podcast para a gente ter um esclarecimento mais prático em termos da realização do estudo e dos resultados do estudo na prática. Muito obrigado, a gente vai ter que encerrar por aqui e nos vemos até breve.